Sejam muito bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da gloriosa Universidade Católica Dom Bosco. Eu sou o professor Rodrigo Correia e do meu lado, sempre presente, professor Rafael Chaia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui com um convidado mais do que especial nesse período da quaresma. Rapaz, nós vamos conversar hoje com o magnífico reitor da Universidade Católica Dom Bosco, Padre José Marinoni. Padre, seja muitíssimo bem-vindo. Muito boa tarde a vocês, prezados professores, e boa tarde a vocês, prezados ouvintes. É um prazer, é uma honra para mim estar aqui e poder colaborar, né, para que esse programa vá ao ar. Desde já, repito os meus agradecimentos pelo convite. Confesso que vocês estão me deixando numa situação meio embaraçosa, mas vamos ver se eu consigo sair disso que vocês estão me aprontando. Que isso, padre. Inclusive, o professor Rafael Chaia, ele queria fazer uma pergunta para o senhor, mas ele ficou com vergonha. Ele queria saber se padre faz quaresma também. É por isso que ele falou que estamos na quaresma. Sim. Isso. Eu vou responder sim, mas antes vou devolver a pergunta. Não é só o padre, no caso o padre Marinoni, que deve fazer a quaresma, mas todos nós, e vocês também são convidados, vocês dois professores. Mas eu faço todos os anos, inclusive a prece da quaresma, tudo certinho. Ótimo, então é um período muito especial, muito particular, muito bonito. E nesse ano eu acho que, me deixem falar isso, eu acho que nós temos um motivo a mais para intensificarmos, no caso, uma das atitudes que a igreja nos pede durante a quaresma, que é a oração. E orar pelo nosso Papa Francisco, pelo reestabelecimento dele, da saúde dele. Então, o padre também faz a quaresma, sim, e eu estou fazendo a quaresma. Fiquem tranquilos. É puxado. Não, é puxado. Não é... Eu comentei com o pessoal aqui agora há pouco. Eu falei assim, rapaz, ano passado eu inventei de fazer a quaresma de carne vermelha. E aí o meu aniversário caiu no meio da semana da quaresma e o pessoal falou assim, vamos comemorar com um churrasco e quem assa a carne sou eu. E eu fiquei assando a carne a manhã inteira e não podia beliscar um pedacinho sequer. Não, mas você podia pedir, pelo menos nesse dia, podia pedir uma... Não, eu fiz um peixe para mim. Isenção. Ah, é bom, tá vendo? Então, eu fiz um peixe para mim. Mas para não então, correr padre, risco. há essa possibilidade, então, de pedir uma isenção? É, pode, sim. É o HC, então tem o HC, então. Tem um habeas corpus, então. Bom saber. É isso mesmo. Mas vocês, advogados, encontram saída para tudo. Tá vendo que eu encontrei uma saída para a sua... Muito bom, tá vendo? Agora sim, padre. Vou andar sempre com o habeas corpus na manga aqui, ó. É isso mesmo. E já protocolar. Padre, então nós estamos fazendo, né, nesse ano e ano que vem, as comemorações do nosso curso de Direito, que vai fazer 60 anos, padre. 60 anos, hein, cara? E nós sabemos que o senhor aqui tem uma longa história na UCDB e na FUCMAT e com o curso de Direito também. A gente queria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente sobre como surgiu o curso de Direito nosso. Então, deixa eu lembrar um pouquinho a história. Em 1965... eu me encontrava no Colégio Dom Bosco como tiroccinante. O que é tiroccinante? Tiroccinante, na congregação salesiana, é aquele estudante que já concluiu no noviciado a filosofia ou a pedagogia, mas normalmente a filosofia, e depois tem 3 anos de prática. Ele fica como professor, isso, aquilo. Eu me encontrava... em 65, no ano de 65 e 66, aqui em Campo Grande, no Colégio Dom Bosco. E foi justamente no ano de 1965 que os salesianos receberam a bela notícia de que o curso de Direito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras podia ser iniciado.
O estudo começou lá no ano de 1964. E o que aconteceu? Algo interessante que talvez nem todos saibam. Naquela época, os batistas, nossos irmãos evangélicos batistas, eles tinham uma faculdade de teologia, se não me engano, onde está agora o templo aí na Mato Grosso da Igreja Universal. Da Igreja Universal. Ah, sim. Aquela quadra toda era deles. Aí tinha uma construção e, se não me engano, eles tinham uma faculdade de teologia ou algo parecido. E Dom Antônio Barbosa, que era bispo na época, não era ainda arcebispo, ouviu falar que os batistas tinham intenção de abrir um curso de direito. Ele falou então com o padre Félix Avataro e com o padre Ângelo Venturelli. O padre Ângelo era diretor da... Na época, acho que era diretor ou participava, assim, Rádio Educação Rural, na época. E o padre Félix era diretor do jornal chamado Jornal do Comércio. Quando o padre Félix soube dessa notícia, o que ele fez? Foi falar com o provincial dos salesianos. Falou assim, padre, não podemos permitir isso. Então, no dia seguinte, o título, a manchete do Jornal do Comércio, salesianos abrem curso de direito. Olha aí. Essa é a pura verdade. Diante desse fato, claro, a sociedade ficou alvoroçada. E o que aconteceu com os nossos irmãos batistas? Falaram, meu Deus do céu, a universidade, desculpe, os salesianos já possuem uma faculdade com vários cursos. E agora eles vão abrir o direito. Nós não vamos competir com eles, deixa que eles abram o direito. E aí, então, começou o estudo, tá? Aquela coisa toda. E foi justamente no mês de julho de 1964 que o então Dr. Cleómenes Nunes da Cunha levou a papelada para o Rio de Janeiro, para o MEC, que o MEC funcionava no Rio. Todos os ministérios funcionavam no Rio. Pasmem vocês, ele chegou de avião, claro, no Rio de Janeiro, 1h30 antes do MEC fechar as portas. Nossa. Se ele não protocolasse o pedido naquele prazo de tempo permitido, deveria esperar só o próximo ano, mais um ano de espera. Mas, graças a Deus, ele chegou lá, já havia uma pessoa ligada à Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, que estava aguardando a chegada dele, foram até o MEC, e o MEC recebeu o processo e tudo, e somente um ano depois, no dia 31 de julho, se não me falha a memória, de 1965, que o MEC autorizou a abertura do curso de Direito na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campo Grande. Perfeito. Hoje, uma árvore frondosa. Com certeza. Mas os inícios foram esses. E naquela época não havia curso de Direito em Campo Grande? De jeito nenhum. Aliás, naquela época, havia em Campo Grande somente 60 bacharéis em Direito, se não me falha a memória. Perfeito. Então, imaginem vocês o que não aconteceu quando, como se diz, os salesianos disseram, olha, veio a aprovação para a abertura do curso e no próximo ano nós vamos iniciar. Posso antecipar para vocês, claro, no final, as provas foram feitas no final de 65. 400 e poucos inscritos. Nossa. Se quiserem o número perfeito, exato, eu poderia consultar, mas foram mais de 400 inscritos.
de Campo Grande e de todo o estado. Região. As vagas permitidas eram 150. Adivinhem quantos foram aprovados dos 400? Essa eu fiz a tarefa de casa, hein, padre? Ah, fez a tarefa, Foi então em fala. torno de 90, não é isso? 99. E Perfeito. quantos se formaram? Aí eu já não sei. Então eu vou falar para vocês. Ao término dos 5 anos, 62 Se formar. se formaram. Portanto, havia 60 profissionais na área de direito quando iniciou o curso, e ao terminar o curso, mais 60 entraram. Falou 60 em Campo Grande, Sim. claro, 60, creio eu, no estado, porque não eram todos aqui de Campo Grande. Sim. Era a época do Estado Único, né? Isso. Cuiabá concentrava muito ainda. É isso mesmo, era desse jeito. Mas assim, mais ou menos, assim não, mais ou menos não, assim foi o início. E Eu até, desculpa, Não, você fica à vontade, me veio agora esse, até me lembro que fui convidado pelo então padre Pedro Ferreira, que foi o primeiro diretor da faculdade, era formado doutor em Direito Canônico e também doutor in utroque, se não me falha a memória. Ele tinha estudado na Europa e tudo mais. E ele, que foi o primeiro diretor, e me recordo que ele me convidou para, imaginem vocês, eram mais de 300 que fizeram a prova. Em torno, claro, se inscreveram 400 e pouco, mas nem todos prestaram o vestibular. E eu fui convidado para cuidar de uma turma que estava fazendo as provas. Me lembro ainda agora. As provas foram de noite, porque o curso era noturno. O curso era noturno. E aí, o pessoal colou lá, padre? Não era. O pessoal era digamos, não era como agora, que vem essa criançada, graças a Deus, né? Eu falo, essa juventude aí. Mas eram todas pessoas, médicos. Já eram pessoas mais velhas, sim, então, padre. Eu tinha gente já com alguma profissão que porque queriam fazer o curso de Direito. Entendi. Isso me faz lembrar uma coisa que meu bisavô falava. Meu bisavô falava assim, que você escolhia a profissão do coração, mas você fazia direito por obrigação. Rapaz. Ele falava isso, escolha a profissão do seu coração, mas o direito você faz por obrigação. Ele era contador, mas ele tinha ali um conhecimento jurídico bem aprofundado. Mas Tem uma muito, ideia. havia muito, sim, havia, como ele falou, contadores, médicos, como disse, e outros profissionais liberais que escolheram realmente fazer o curso de Direito. Aliás, era uma demanda muito que pairava na sociedade. Tanto, sobretudo aqui, claro, as autoridades municipais. Não era, digamos assim, Campo Grande não era a capital ainda, mas muitos desejavam que houvesse essa oportunidade, porque toda a grande maioria que queria fazer algum curso superior tinha que ir para os estados, né? Para outros estados. Exatamente. E eu vejo que esse pioneirismo, ele começou com a gente e nós perpetuamos isso, né, padre? Inclusive, quando que o senhor chegou aqui, o senhor já foi reitor, né, da UCDB em momentos anteriores e, inclusive, o senhor já foi diretor da FUCMAT? Então, no ano de 1981, eu fui nomeado diretor do Colégio Dom Bosco e, ao mesmo tempo, diretor da FUCMAT, das Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso. 1981. E fiquei como diretor, era diretor-geral na época, de 81 até meados de 84. Aí, em 84, eu passei a exercer o serviço de, hoje nós chamamos de provincial, que ao mesmo tempo hoje é o chanceler da universidade. E na época eu era o chanceler, não tinha esse nome, mas era a autoridade máxima, digamos assim, também responsável pelos cursos que funcionavam nas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso. Aliás, é uma questão jurídica essa.
Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eita! Ih, rapaz. FUCMAT, o que significa FUCMAT? Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso. Pois é. No ano de 1976, um grupo de salesianos, e aqui sempre estava envolvido o Padre Félix, Padre Ângelo, os grandes luminares, depois seria bom até lembrar os grandes diretores, os primeiros diretores da Faculdade de Direito. Mas em 1976 já surgiu a ideia de criar uma universidade. Os salesianos tinham essa ideia. Prepararam um estatuto, prepararam tudo que era necessário, tá? E o padre Antonino Penisi levou essa documentação para o MEC. Na época, veja bem, FUCMAT, não era bem Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso. Pelo estatuto, eles queriam que fosse Federação Universitária, Faculdades Unidas, Federação Universitária Católica de Mato Grosso. Olha só. O MEC não aceitou esse nome Federação. E então eles falaram, bom, não aceitaram, mas vamos deixar o mesmo nome, FUCMAT, Faculdades Unidas. Entendi. Mas inicialmente a ideia era Federação Universitária. Perfeito. E o senhor acompanhou então o curso de Direito, né, nas gestões como diretor da FUCMAT, aí como no seu primeiro mandato como gestor, como reitor da UCDB, e agora novamente o senhor acompanhou o curso de Direito. Como é que foi essa evolução do curso, padre? O que o senhor sentiu que mudou daquela época para cá, né? E que a gente até pode melhorar aqui com os seus ensinamentos? Bom, veja bem, antes de mais nada, a gente tem que dizer que o curso de Direito teve o sucesso que teve porque foram colocados no início, foram colocadas pessoas que realmente sabiam do riscado, conheciam, comprometidas e tudo mais. Eu posso falar aqui, primeiro diretor, Padre Pedro Ferreira, já falamos dele. Segundo diretor, Padre Walter Bock, doutor em filosofia, que tinha uma visão muito aberta a respeito de educação e tudo mais. Terceiro diretor, Padre José Scampini. Aliás, o Padre José Scampini foi vice-diretor da faculdade quando o Padre Walter era diretor geral e também diretor da Faculdade de Direito. É lógico que não podemos esquecer de maneira nenhuma o Padre Félix Avatar e o Padre Ângelo, que são os mentores da criação dos cursos universitários aqui da Missão Salesiana de Mato Grosso. Vejam bem, a responsabilidade, para mim, desde o início, responsabilidade, seriedade, ética e compromisso. Vou citar alguns números que nós já conhecemos, já falamos aqui. 150 vagas, 400 e poucos inscritos, quase 400 que prestaram o vestibular. Pô, vamos aproveitar e colocar os 150. Não, 99. Os que conseguiram realmente. E eu posso dizer para vocês que esse critério sempre foi obedecido. Mesmo que não se atingisse, que a Faculdade de Direito não atingisse o número, digamos assim, que tinha sido liberado pelo MEC, mesmo assim, o candidato que não tivesse uma avaliação, digamos assim, satisfatória, ele não era admitido. Eu acho que isso ajudou muito a manter essa seriedade. Então, eu falei a seriedade, a ética, o compromisso e o amor à ciência, porque quem não tem amor à ciência não leva nada adiante. Veja bem, um outro aspecto que considero muito, mas muito importante, respondendo à sua pergunta,
quando falo de compromisso, não é só compromisso dos dirigentes, compromisso também dos professores, Sim. compromisso dos próprios estudantes. Se vocês forem olhar os primeiros desembargadores, juízes, mesmo advogados de renome e tudo mais aí aqui do estado de Mato Grosso e posteriormente Mato Grosso do Sul, são oriundos da UCDB. Sim. É só fazer um estudo e vocês vão perceber isso. Não, e nós comentamos isso em sala de aula, viu, padre? Eu sempre, quando me dirijo aos acadêmicos, eu falo justamente isso. Nós temos que honrar a história do nosso curso. Né? A grande maioria, como o senhor bem falou, inclusive presidente do Tribunal de Justiça hoje já foi o nosso professor, né? E outros, como por exemplo o desembargador Contar, que já foi também presidente e sentou nos bancos escolares aqui, né, do nosso curso. A gente tem que honrar isso, né? E aí isso precisa também do compromisso do acadêmico e entender essa história e tradição do curso. E é legal porque se você traz a história do curso, se você mostra para o aluno tudo que se construiu por trás daquele momento em que ele está sentado em sala de aula, isso traz aquilo que a gente chama de sentimento de pertença. É isso mesmo. Você desperta no aluno aquela autoestima, sabe? De ser um acadêmico da UCDB e fazer parte dessa história. Sim. Você vê que não é só uma questão de formação profissional. Isso está na própria carta de navegação aqui da UCDB. É a formação dos bons profissionais e dos bons cidadãos. Os valores básicos. E é legal ele ter essa noção da história para saber do que ele está fazendo parte. E eu vou colocar um outro aspecto que talvez passe desapercebido por aí. Hoje temos no Tribunal de Justiça a desembargadora Jaceguara. Perfeito. Pois é. Na época, eu acho que foi no meu primeiro mandato como diretor-geral, não era ainda universidade, não, acho que não. Nós criaram o DACLOB. Sim. E mais tarde, quem foi presidente do DACLOB? Vou citar um nome, Zeca do PT. Eu tive que lidar com e não foi, digamos assim. Quem foi a primeira mulher presidente do DACLOB? A Jaceguara. A Jaceguara, que hoje é desembargadora. Então vejam o compromisso. As lideranças também surgiam dentro da própria universidade. O professor Benhur, que deu aula aqui, também foi. O Benhur também era do... Outro dia o Benhur esteve por aqui, encontrei com ele, e ele me lembrou, Marinoni, você lembra da nossa turma? Aí me falou uma série de nomes. Falei, eu sei muito bem, vocês me deram muito trabalho, mas estou satisfeito porque se deram trabalho aqui, também foram capazes de assumir os compromissos aí na sociedade. Sim. Não, inclusive, padre, eu era de Curitiba e eu servi o Exército e aí eu vim transferido aqui para Campo Grande, fazer a faculdade de Direito lá em Curitiba. E aí quando eu cheguei aqui, eu fiz a pergunta para os colegas militares, qual é o melhor curso de Direito, né? Aí o pessoal falou, tem a Federal, tem a UCDB, tem outras aqui, mas pode ir para a UCDB que lá é sucesso. Então assim, eu vim, né, não conhecia, eu vim no tiro no escuro. Aí eu lembrando, né, das nossas épocas de acadêmica, eu fui pegar minha formatura, né? Que aí o meu estagiário se formou agora na última turma. Eu fui pegar lá, tava o senhor sentado lá do nosso lá, porque na época a formatura era lá no Bloco C. E aí a gente ia assinando a ata, o senhor fez o discurso e sentado lá. Que ano que foi? Foi 2007. 2007, isso aí já estava por aqui. Estava por aqui. 2007 eu me formei. Né? Inicialmente, porque veja bem, o que havia, a colação de grau não era como está acontecendo agora. Havia a colação de grau, que se fazia justamente aqui, curso por curso. Eu me lembro, passava às vezes uma semana inteira, de manhã, à tarde e à noite, fazendo a colação de grau. E era nessa modalidade que você está colocando. Mas, depois, eles faziam as festas. Então, eu me lembro que tinha que ir lá no Palácio Popular da Cultura, sobretudo o pessoal de Direito. E aí houve, até é bom que se diga isso, aí houve eu percebia, mas como?
na colação de grau tinha tanta gente, agora aqui tem menos, o que acontece? Ah, não, aqui só faz a festa, só participa quem pagou. Quem pagou, porque desde o início, eles tinham, além da mensalidade, eles pagavam para a comissão de formatura, eles pagavam um X por mês. E nem todos tinham condições, é lógico. Aí eu, conversando com os demais diretores aí da Salesiana e tudo, falei, olha, eu não acho justo isso, privar as pessoas, os acadêmicos de participarem de uma festa assim. E aí surgiu a ideia de juntar justamente a colação de grau. Quem fez jus à colação de grau faz a colação de grau. Depois, a universidade não assume nenhum compromisso. Se os acadêmicos, os formandos, quiserem fazer uma festa, quiserem fazer ir comemorar, tudo bem, é algo que não tem nada a ver com a universidade. É por isso que mudamos a sistemática e a modalidade de festejar algo que é realmente muito bonito, uma colação de grau, vem os pais, vem os parentes, vem os familiares. Mas, inicialmente, tinha essas festas, desde o início era desse jeito. Sim, eu lembro que tinha a ata. A ata, assim, aquele formulário contínuo, assim, aí chamava aluno por aluno, assinava a ata. É isso mesmo. Era desse jeito, horas assinando a ata, era desse jeito. Sim, porque eram muitos alunos. Sim. Eu me lembro uma vez, eu cheguei lá estava o professor Benjamin, que depois foi coordenador, lá no bloco C, lá em cima, uma das salas enormes, devia ter mais de 100 alunos que estavam colando. É uma bagunça, uma confusão. Eu cheguei e falei, não, eu não vou fazer colação de grau aqui, não. Ou vocês respeitam, é um momento muito sério, senão nada. Porque o Benjamin começou a fazer a leitura da ata, chamou o primeiro nome, aí eu tive que chamar a atenção, e não é que eles obedeceram. Não, mas padre, se não obedece, aí não cola grau. Aí olha assim, 5 anos estudando, agora eu não vou colar grau porque fiz bagunça, não. Mas foi interessante, me lembro, nunca vou esquecer esse particular. Eu entrei aqui na UCDB, eu falo para os alunos, eu sou egresso da turma de 2003, eu entrei aqui em 99. E a lembrança que eu tenho do dia que eu entrei aqui tinha uma faixa enorme que era a comemoração do aniversário dos 5 anos da UCDB. Olha aí. Como é que foi essa transição do prédio da FUCMAT para o campus da UCDB? Não foi uma transição fácil, porque, primeiro, claro que me lembro, eu era presidente da mantenedora e eu tinha dito numa reunião da diretoria da mantenedora, olhem, se nós não aproveitarmos desse momento de introduzirmos o processo para a transformação de faculdades em universidade, depois vai ser muito mais difícil. Então, eu como presidente da mantenedora, com o aval, claro, dos conselheiros da diretoria, encarreguei o padre Ângelo Sanches, que foi também diretor-geral da FUCMAT. Falei, padre Sanches, veja aí uma comissão e começa a preparar a chamada carta consulta. Carta consulta era um calhamaço assim. Ele arrumou 3 professoras, uma secretária e trabalharam durante o ano todo. Prepararam a carta consulta que foi levada ele mesmo levou para Brasília. Lá era o Conselho Federal de Educação. Bom, quando foi aprovado, já antes da aprovação a carta consulta foi apresentada, o Conselho Federal de Educação aprovou a carta consulta e nomeou uma comissão de acompanhamento durante 3 anos. Tá? Aconteceu que, quando iniciou o acompanhamento por parte dessa comissão, eu já não era mais presidente da mantenedora, mas tinha sido nomeado novamente diretor-geral das Faculdades Unidas. E aí, concomitantemente, a carta consulta, eu tinha pedido ao engenheiro Davi Haddad
e ao Sérgio Osteto, que era o administrador das faculdades e também lá no colégio, tinha pedido para eles, olhem, faça uma visita no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Me faça um estudo do projeto arquitetônico das últimas universidades que foram aprovadas nesses 3 estados. Eles ficaram mais de uma semana. Depois o escritório do engenheiro Davi Haddad apresentou 3 projetos. 3. Nenhum dos 3 foi aprovado pela presidência, pela diretoria, pelos conselheiros da mantenedora. Mas, numa reunião que durou a manhã inteira, me lembro muito bem, junto com o Sérgio Osteto e junto com o Davi Haddad e os arquitetos, os conselheiros foram dizendo, olha, desse primeiro projeto é bom isso, desse segundo projeto é bom aquilo, desse terceiro projeto é bom aquilo. E aí, a equipe do engenheiro juntou os palpites e tudo e apresentou um projeto único, que é mais ou menos o que está aí, não foi bem isso daí. Bom, o que aconteceu? Quando nós vimos, eu como presidente, era presidente da mantenedora, quando eu percebi que já havia uma sinalização positiva a respeito da aprovação da carta consulta e da nomeação da comissão, vamos começar a construir. E justamente no ano de 1991, bem no início, no mês de janeiro, começaram as obras aqui. Olha só. Olha aí. E é eu sempre falo que é o campus mais bonito de Campo Grande, é o daqui, cara. Essa foi... Agora, tem um outro particular. Eu tinha dito, tenho que fazer o nome de uma pessoa que me acompanhou muito, o padre, que depois foi bispo, Segismundo Martínez, que era administrador junto comigo. Eu era diretor, fui diretor do Colégio Dom Bosco e da FUCMAT, e ele era administrador tanto do colégio como da FUCMAT. Em 1991, a gente começou as obras de terraplanagem, porque aqui era, sobretudo lá onde tem agora a entrada na Tamandaré, Sim. Aqui era um lugar onde acumulavam as águas. Ah, era uma baixada. Era uma então. baixada. Uhum. Se vocês olharem aquele espaço como se diz, que está sendo, onde estão surgindo agora as casas, do lado, bem em frente ao CDB, vocês vão perceber que ele... Aí, é verdade, é verdade. Podem ver que é dessa... Então, foi... Em 1991, começamos as obras de terraplanagem bom. E aí, o que aconteceu? Eu falei para a comissão, no ano em que nós terminarmos os anos de acompanhamento e terminarmos a documentação, foram 11 documentos, né? Eu prometo para vocês que alguns cursos já vão começar funcionando aqui no campus novo. E, de fato, eu trouxe esse pessoal no mês de maio, se não me falha a memória, já estava funcionando a faculdade de Humanas e Ciências Biológicas. O direito continuava lá. Eu tinha um receio muito grande de trazer o pessoal do direito para cá, porque reclamavam da distância, isso, aquilo. Eu sempre falava, vamos fazer isso no início do ano, não na metade do ano. Quando ficou pronto o bloco B, eu falei para a turma, vamos trazer o direito. E aí trouxemos o direito. A turma não reclamou, não houve nada. Depois de 1 ano e meio, 2, o direito explodiu. Uhum. Tanto é verdade que em 2016, por ocasião dos 50 anos, a universidade tinha 2.800 acadêmicos de direito. Só para vocês terem ideia. Bom, e aí eu falei, vamos
arrumar um bloco só para o pessoal do direito e foi construído o bloco C. Ah, entendi. E Então, aí, o Bloco C, padre, na época, ele foi construído para o direito. para o Então. direito. Foi uma das justificativas. A gente chamou o pessoal do diretório, conversamos com eles. Olha, não vamos misturar mais vocês com os demais. O direito, vocês vão ter um bloco só para vocês. E ficaram felizes da vida. Mas e os outros cursos? Deve ter tido uma ciumeira, hein, padre? Não, porque a gente não era ciumeira, porque no bloco A praticamente estava o pessoal das ciências humanas e também, na época, psicologia. Depois, para o bloco B, a gente levou o pessoal das agrárias, não eram ainda muito, mas tinha pessoal das agrárias e pessoal das ciências biológicas. E meia coisa foi andando. E, mesmo assim, você separa, existe a possibilidade de você, não é separar fisicamente, mas fisicamente só as salas de aula. Sim. E os alunos, não, esse pedaço é meu, pronto. Mas o aluno hoje gosta de mudar, não está agarrado assim a tanto. O território, né? Não. E em todos esses anos de UCDB, tem algum episódio que o senhor lembre assim que te marcou positivamente, que o senhor olhou e falou assim, caramba, acho que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo? Algum fato que tenha acontecido que o senhor se lembre assim de pronto? Não é, eu lembro fatos negativos, porque fatos positivos... Não, um fato muito positivo, claro, foi por ocasião da notícia de que a universidade havia sido, como se diz, havia sido aprovada, reconhecida. Mas isso teve como antecedentes um fato não muito agradável, porque um acadêmico do curso de Direito, no dia em que ia ser julgado o processo da transformação das Faculdades Unidas Católicas em universidade, esse acadêmico enviou para o presidente do Conselho Federal, na época era fax, não vou exagerar, era mais de 2 metros de razões e contra-razões, dizendo que não era para aprovar a universidade, que isso era um absurdo, que não sei o quê, papapá. E eu cheguei em Brasília, a primeira coisa que fiz foi me dirigir até o gabinete do presidente do conselho, que por sinal era presidente também da comissão de acompanhamento. E eu falei, lembro até o nome, doutor Hernani Bayer. Falei, doutor Hernani, talvez o senhor irá receber como se diz, um fax dizendo... Eu falei, já recebi. Aí o senhor leu? Aí eu comecei a ler. Mas depois vi que era, com todo o respeito ao acadêmico, com todo o respeito a... Eu não tive mais paciência para continuar a ler. Se o senhor quiser ver, e ele me mostrou. Estava no lixo, mas era tão grande que ele tinha... né? E vou dizer mais uma coisa, isso é interessante, né? Você falou um fato positivo. Esse, para mim, considero um fato positivo. Eu estava presente porque o Conselho Federal de Educação se reuniu à noite para avaliar o processo. E havia um conselheiro que sempre votava contra qualquer razão, qualquer coisa, ele votava, mas não tinha jeito. Ao lado dele estava o reitor, na época, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era um engenheiro, que tinha estado aqui na UCDB, tinha visitado, tinha vindo para ver e era entusiasta do projeto e tudo mais. E um pouco antes da votação ele falou com esse conselheiro, tá? Esse conselheiro se manifestou e ele disse assim, eu quero ser coerente com as minhas votações. Eu sempre votei contra. Desta vez não vou votar contra. Eu vou me ausentar, porque não quero votar contra, porque sei que o projeto é válido. Ué, foi embora. Saiu da sala e
Os presentes eram aqueles, ausente, foi uma votação unânime, todos os presentes votaram. Pronto. Mas vai entender essas coisas. Vai né? entender, é isso mesmo. Vai entender. Ele se ausentou, fez a manifestação dele, chamou a atenção de todo mundo. Sim. Fez a manifestação dele e se retirou. Então, na época, o presidente falou, votantes, vamos supor, 25 ou 26, todos, 25 votaram a favor. Depois tem que ter contra, ninguém. Abstenções, nenhuma. Ausentes, um. Pronto. Uai. Só para você ver como é que são as coisas. Rapaz, Mas ele falou que era para manter a coerência dele. Para manter a coerência. Para ele não fazer o voto positivo. Mas, rapaz, é a coerência mais incoerente que eu já vi. Porque chegou assim, o projeto é bom, mas eu não quero votar. Não, ele não tinha jeito. Esse era, todo mundo sabia, todo mundo... Mas paciência. Mas é lógico que uma das... Isso, claro, como disse, fatos positivos. Existem muitas coisas boas que foram acontecendo ao longo desses anos da existência da Faculdade de Direito, do curso de Direito, Faculdade de Direito. Eu, desde o início, sempre admirei e apreciei muito a dedicação dos docentes. Falo abertamente, porque depois eram pessoas que, como disse, desembargadores, juízes, advogados de renome e tudo mais. Uma grande preocupação, sobretudo, Padre Scampini teve isso, depois o Padre Jair. Aliás, vou mencionar agora, se vocês me permitirem, eu vou também fazer uma pequena cola aqui. Fique à vontade, para lembrar dos diretores. Uma das coisas que realmente foram surgindo desde o início, e o Padre Scampini se preocupou muito disso, o Padre Walter, mas também os demais os diretores, trazer cursos de pós-graduação. Isso ajudou muito o pessoal e o comprometimento desses professores. Claro, a grande maioria dos professores nesses cursos de pós-graduação, lato sensu, vinham de fora. Uhum. E um ou outro professor da Faculdade de Direito que também colaborava. Mas, se você me permitirem, eu quero nomear aí pela ordem os diretores. Perfeito. Por favor. Padre Pedro Ferreira. Segundo diretor, Padre Walter Bock. Terceiro, Padre José Scampini. Aliás, vocês já ouviram falar em ampare, em assistência jurídica? Uhum. Foi na época do Padre Scampini. O Padre Scampini, ele ficou muito tempo à frente da Faculdade de Direito. E ele fazia questão de ser professor, ciência do direito. Era ele que, inclusive, escreveu um livro sobre a ciência do direito. Bom, o Padre Scampini convidou alguns alunos, acadêmicos e acadêmicas, para irem onde está hoje o fórum, tinha a cadeia pública. Uhum. E ele levava, sábado à tarde, às vezes aos domingos, levava esses acadêmicos para atender, para ver, bater papo com o pessoal, para envolver o pessoal nas questões jurídicas, porque muitos eram presos, mas sem ter nada a ver. Uhum. E aí surgiu a necessidade, depois, de dar um apoio a Ampare, a Associação Mato Grossense Pro Amparo e Recuperação dos Encarcerados. E aqui, depois dele, quando ele ficou doente, foi para a Itália, a irmã das filhas de Maria Auxiliadora, a irmã Irma Zorzi, que assumiu esse compromisso. Mas vamos lá, os diretores. Depois do Padre Scampini, aí veio o Padre Antônio Antunes, um cuiabano, que era muito severo, criou alguns casos com os acadêmicos, mas não teve problema, não foi para frente. Depois dele teve o Padre Júlio Boff. Depois do Júlio Boff veio o Padre Jair Gonçalves. Também o Padre Jair
formado não, no Trócue não, era só formado, mas tinha a formação em, como se diz, tinha várias, filosofia, teologia, pedagogia, era doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, pela USP. É. Depois dele vieram o padre Bruno, que foi bispo, o padre Arlindo, que ficou um bom tempo aí, o Arlindo é egresso também, estudou Direito na faculdade, e depois ele foi a Roma, estudou o Direito Canônico e ele se laureou no Trócue. E depois doutor pela Lateranense, e na USP ele conseguiu a revalidação dos estudos dele. E depois o padre Luigi, isso com os 25 anos de idade. Porque de idade da fundação da Faculdade de Direito. Depois, com a FUCMAT, mais tarde, aí não havia mais diretor, mas havia só o coordenador. Aí, como coordenador, a gente pode lembrar o Ademar Monbrum, pode lembrar o Cleómenes Nunes da Cunha, que foi um grande incentivador. Sem ele, pessoas que merecem destaque, eu vou ler aqui, senão não vai dar. João Pereira da Silva, bom, claro, os padres Félix Avataro e Padre Ângelo Venturelli, o Félix Balaniucchi, o Eduardo Machado Metello, foi um dos primeiros professores da primeira turma. Olha aí. Também o João Pereira veio depois. E aí temos pessoas que se destacaram, a Marilza Lúcia Fortes, né? A Dalgisa da Silva, são todas autoridades que ocuparam cargos importantíssimos. Davi Balaniucchi, que já falei, e a secretária que ficou muito tempo como secretária, Itsumi Marukami. Foi ela que ajudou o padre, como se diz, o padre Scampini a levar adiante vários projetos. Juarez Marques Batista, a doutora Zenóbia da Silva Pedrosa, o José de Holanda Carneiro. São as pessoas que eram pessoas chaves aí no início, e o Cleómenes Nunes da Cunha. Foram pessoas chaves realmente no início da Faculdade de Direito. Sem contar os grandes professores. Por exemplo, nós tivemos um senador que foi também, inclusive, presidente do Congresso, e por algum tempo, quem? Rames Tebet. Rames Tebet foi professor aqui. A filha dele também foi professora aqui. Então, só para citar alguns, mas teria tanta gente. Se a gente for olhar, vocês devem conhecer mais pessoas do que eu. Na assistência jurídica, no estágio prático, claro, temos que lembrar do doutor Ademar e de uma outra pessoa que é o doutor Sebastião Moreira. Não sei se vocês não pegaram, não. Não, o Sebastião não, só o professor Ademar. Mas o Sebastião também foi por muito tempo, ele... E é claro, o Rêmulo Letteriello foi professor, o desembargador, como é que chama, o Claudio Honor. O Pascoal Carmelo Leandro, que atualmente também foi professor. Me deu aula de tópicos especiais de direito penal. Então, para vocês verem, tem tanta gente boa aqui. Agora não dá para lembrar todo mundo, pelo amor de Deus. Não, e eu lembro, o senhor falando, de professor, tem também o desembargador Mauri Kuklinski. Mauri Kuklinski foi meu professor. Dele. Ele era professor de falência. Olha da minha turma. E hoje eu sou professor no caso agora, Direito Empresarial Falência por causa dele. Eu falo para ele, você me deixou um trauma que agora eu virei professor da disciplina. Mas é muito bonita a história da Faculdade de Direito da UCDB, muito mesmo. E aí já me dá um gancho, que nosso tempo está acabando, mas essa pergunta eu preciso fazer. O passado da UCDB é brilhante, isso a gente não discute. E o futuro, o que nos aguarda? Veja, os desafios são muito grandes, não resta a menor dúvida. Hoje cedo eu estava vendo um relatório como se diz, da Semesp, né? Uma empresa de São Paulo, né? Que falava justamente em números, colocava
o Mato Grosso do Sul, aliás, o Brasil todo, mas eu, lógico, vou olhar Mato Grosso do Sul, né? Em números, preocupa, porque hoje nós temos aqui, só aqui em Campo Grande, acho que umas 10 faculdades de Direito. Perfeito. Mesmo assim, nós estamos com mais de 300, se não me falha a memória, quase 400. Não, são no primeiro entrantes, né? Quase 400 alunos. Novos alunos agora. Novos alunos. Praticamente 10% ou mais dos alunos entrantes no curso de Direito são da UCDB. Isso é um dado muito positivo, mas, ao mesmo tempo, diante da sua pergunta, professor, eu tenho que dizer o seguinte. Nós precisamos, digamos assim, virar a chave. Porque hoje não se vive mais das glórias do passado. Claro, isso tem um peso, história é história, ninguém pode negar a importância do curso de Direito da FUCMAT e da UCDB, digamos, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da FUCMAT e da UCDB, ninguém pode negar o passado glorioso e exitoso da Faculdade de Direito. Mas a gente não pode, nós temos que tentar encontrar, e creio que isso vai ser possível assim já esse ano, novos caminhos, novas estratégias, novas metodologias, novos, digamos assim, itens ou algo que possa atrair o estudante e fazer com que ele sinta o gosto de estudar na UCDB. É porque mudou, né, o modelo do estudante. O estudante da época da FUCMAT, ele desenvolvia capacidades e competências diferentes da geração atual, que é uma geração que cresceu com o celular e a internet, né? Aí que está. Aí a gente tem que verificar tudo isso, tem que estar aí, não podemos negar a questão da inteligência artificial, embora conversando com o professor Emerson, a primeira coisa que ele fala é a inteligência artificial não é inteligente. E nem artificial. Não é nem inteligente, nem artificial. Ele está certíssimo. Mas nem todos, infelizmente, têm essa percepção. E então acham que a inteligência artificial vai fazer tudo. Não sabem que atrás da inteligência artificial existe o ser humano. Ah, com certeza. Com certeza. A gente fala que a ferramenta ela vem para facilitar a nossa vida, mas ela jamais vai substituir, por exemplo, o trabalho do operador do direito. Sim. Claro. Poxa, eu fico pensando o advogado que constrói, por exemplo, uma tese defensiva para falar num plenário do júri. Justamente. Então, assim, o elemento humano é uma ciência social aplicada. O elemento humano não vai ser substituído tão cedo. E veja, uma outra coisa, falando isso, isso me faz lembrar uma coisa muito, mas muito séria, sem querer desmerecer a atual geração. Quem iniciou os primeiros anos do direito, do curso de direito aqui de Campo Grande, eram pessoas que se dedicavam muito à leitura, ao estudo. Uhum. Esse é um diferencial também que nós temos que incutir nos nossos alunos hoje em dia. Não só do direito, mas de todas. Essa é uma coisa que tem que ser... O nosso acadêmico tem que entender que ele precisa ler, ainda mais de todas as profissões, mas, sobretudo, o estudante do direito, o operador do direito. Meu Deus do céu, sem leitura, não dá. A palavra é o instrumento de trabalho dele. E não adianta você ficar no celular, não adianta você ficar... Por isso que não é só consultar o artigo tal do Código de Direito Penal ou do Direito Civil, ou sei lá o quê, do Direito Tributário. Não, você tem que fazer as suas... Não quero ensinar nada para ninguém, mas você tem que criar, como você disse muito bem, a sua defesa. Sim. Você não pode buscar a defesa de um cliente ou de uma empresa, ou sei que lá, copiando não sei de quê. Não, tem que sair de você tudo isso. Eu costumo dizer que ele tem que criar uma conexão com o cliente. É isso e mesmo. essa conexão é humana.
Não tem máquina que vai substituir isso. Não vai. Esse é o ponto. E como o senhor bem disse, padre, a gente vê hoje alguns advogados, por exemplo, e até juízes na prática, que não criam o argumento para aquela decisão. É o que eu falo, o que às vezes falta no pessoal é a famosa imaginação de você pegar aquilo que está na lei, pegar o fato e você conseguir criar essa argumentação lógica para convencer o magistrado, convencer quem quer que seja. E eu vejo que hoje, como o senhor falou, ele sabe pesquisar. Põe lá, ele acha uns 10 julgados, mas só que ele não sabe utilizar aquele julgado com aquela imaginação que tinha antes. E depois você pode usar esses julgados, mas, lógico, como contribuição para fortalecer e comprovar a sua argumentação. Com certeza. É lógico. A minha irmã me mandou um troço hoje que eu achei sensacional, que ela falou assim: se você estiver se sentindo ruim, lembre-se, na época que você formou não tinha nem Google nem ChatGPT. Eu falei, rapaz, eu já me senti bem melhor agora, porque é sinal de que eu fiz os meus 5 anos bem feito. Não, é verdade, é verdade. É isso aí, tá vendo quantas coisas. Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para ver se ainda tem algum segredo aí? Um segredo perdido? Não, eu acho que, nossa, uma conversa como essa dava para durar aqui a tarde inteira. Mas o que a gente precisava do senhor é uma mensagem, padre, né, para esses nossos 60 anos do curso de Direito, para os nossos acadêmicos, os nossos professores. É uma mensagem do padre Marinoni para nos dar força para continuar mais 60, 180 anos. Bom, Rodrigo, professor Rodrigo, professor Chaya, a mensagem que eu dou eu vou extrair essa mensagem daquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. E a mensagem é essa. Se o curso de Direito é o que é hoje, é porque alguém acreditou, alguém sonhou, acreditou e teve a coragem de assumir, como disse já várias vezes, um compromisso. Esse compromisso dos primeiros idealizadores da Faculdade de Direito, Padre Féres, Padre Ângelo, demais diretores e leigos, professores leigos, o empenho, a dedicação, o compromisso deles tem que ser perpetuado. Senão, a gente não vai conseguir. Outra coisa, isso digo para os professores, para os docentes. Para os acadêmicos, os primeiros estudantes eram pessoas dedicadas. Mas eles tinham já uma certa idade. Hoje não interessa a idade. A dedicação, o empenho, a vontade de ser alguém, de sobressair, tem que estar à flor da pele dos estudantes. Senão, não pode ser um acadêmico que se forma, um acadêmico a mais, um operador do direito a mais. Não, você, acadêmico da UCDB, você tem que fazer diferença na sociedade. A sociedade tem que perceber que, pela dedicação, pelo empenho, pelo compromisso dos docentes, dos professores, dos mestres, você, acadêmico, absorveu, bebeu, assimilou esse compromisso, esse ensinamento, essa riqueza, e você é capaz, com isso, de ser diferente dos demais. É essa a minha mensagem. Perfeito, padre. Vamos continuar, levar adiante aquilo que motivou os fundadores da Faculdade de Direito e os primeiros acadêmicos da Faculdade de Direito. Muito bom. Esse é o compromisso da Faculdade de Direito da UCDB. É o ensino de excelência, né? Com certeza, com certeza. E, padre, a gente gostaria de agradecer a presença do senhor. Eu só não chorei aqui, padre. Eu sou um cara emocionado, que na época eu era acadêmico, há 22 anos atrás, ingressando aqui no CDB, o senhor era o reitor e agora eu pude voltar, 22 anos depois, como professor, e o senhor continua sendo reitor, com essa excelência do senhor. Não, eu acho que tem que mudar, porque precisa gente mais nova para ter novas ideias, novos... Mas vamos lá, mas antes de concluir o meu mandato, alguma coisa de novo a gente promete por aí. Muito obrigado. E a nossa parte a gente vai continuar fazendo, a gente vai passar essa tocha adiante, se Deus quiser. Com certeza. É isso mesmo, eu que agradeço essa oportunidade e quero cumprimentar a todos os ouvintes e
dizer que vale a pena ser o CDB. O slogan que a gente colocou. O CDB ontem, hoje e além do amanhã. Muito obrigado, padre. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.